Olá pessoal, chegando aqui para mais uma live. Hoje é quinta-feira, quintou. Esperar o pessoal chegar por aí, né? Hoje a gente tá aqui no escritório, na agência Basestag. Vamos lá, daqui a pouquinho chega aí a nossa convidada. Ô pessoal de Tijucas do Sul, tudo bem? Estamos aguardando a doutora Vanessa. Olha só. Daqui a pouquinho ela chega por aqui. Santos Niesse, bacana. Vamos lá. Hoje é a doutora Vanessa que vai falar pra gente sobre LGPD. Bacana, hein? Pro mercado imobiliário. A gente precisa realmente ter bastante informação sobre isso, mas o assunto específico mesmo, ela é especialista nisso, mas hoje a gente vai falar mais sobre o IVAR. Sabe o que é o IVAR? O IVAR é um novo índice para reajuste de aluguel que o pessoal está propondo, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, daqui a pouquinho ela chega por aí. Ela que tem 23 anos de experiência nisso, né, Paulo Roberto do Avalion? Tudo certo? Vamos aguardar aqui a doutora Vanessa, né? Pra gente entender um pouquinho mais sobre isso. Eu vou mandando meus aviõezinhos por aqui. A doutora Vanessa já tá por aqui. Daqui a pouquinho a gente chama a doutora, tá bom? Doutora Vanessa Tavares Lois, né? Que a gente tem aí uma grande admiração pelo trabalho dela, né? E ela vai explicar para a gente hoje, né, sobre essa questão. Ontem, inclusive, a gente acompanhou uma live do Paulo Roberto, né, Paulo, no Avalion, falando com o professor Marcelo Losso sobre esse tema. A gente já teve vários insights, várias dúvidas, né, e a gente sabe que esse assunto rende bastante, né, por isso que a gente chamou também hoje a doutora Vanessa aqui para falar a respeito desse tema. Deixa eu mandar meus aviões aqui enquanto isso. Vamos lá. Eric Takada, da MRV, Maf, Marília, tudo certo? Poliana, Miriam. Vamos lá. Vou mandar aqui meus aviões. Vocês também aproveitem e mandem seus aviãozinhos aqui, ó. Do ladinho direito. Inferior. Vamos lá, enviar. Olha que legal. A Heloísa já tá por aqui, né? A Marli Alves, corretora também, né? Deixa eu mandar meus acenos aqui para todo mundo. Boa noite, boa noite. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né, pessoal? Vamos entender um pouquinho mais aí sobre do que se trata o IVAR, né? Porque o índice de reajuste dos aluguéis, né? Sempre quando chega aí o período de reajuste de um contrato, né, índices são estabelecidos para que esse contrato seja reajustado e em função aí de vários fatores, né, o IGPM sempre foi o índice principal, ou o queridinho, como diz o professor Marcelo Losso, né, o queridinho aí dos imobiliaristas, né. Mas vamos saber aí, né, se realmente é isso, se é o IPCA, o que é o IVAR, né, que a Fundação Getúlio Vargas vem lançando, né, esse novo índice, né, para a gente entender como é que vai funcionar isso, né. Tiago Grazionali também aqui da seguradora, abração. Isabel Maestrelli da Imobiliária Tantos, obrigada aí pela presença. Eu já quero chamar aqui a doutora Vanessa, né, deixa eu aceitar aqui ela, vamos lá. Olá. Receber a doutora Vanessa hoje aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou tirar os meus... Eu sou cheia dos negócios aqui, né? Porque isso acaba fazendo muito barulho, então deixa eu tirar e colocar de ladinho. Vamos lá. Olá, Vanessa, tudo bem? Olá, tudo bem, Tatiana? Tudo certo, tá ouvindo bem? Tudo certinho? Eu tô te ouvindo. E vocês, me ouvem? Muito bem, graças a Deus. Vamos lá, então. Obrigado por ter aceitado o convite, Vanessa, para vir falar com a gente hoje aqui numa quinta-feira, 19 horas, né? Quase véspera de carnaval, o pessoal já está bem no clima do carnaval, mas a gente sempre traz na quinta-feira aqui algum assunto que é bem interessante para o mercado imobiliário, na grande maioria.
e a tua participação é fundamental para esclarecer algumas coisas a respeito desse índice de reajuste dos aluguéis, né, que a Fundação Getúlio Vargas lançou, né? E aí muitas pessoas até com várias dúvidas, acredito que até locatários aí solicitando reajuste de contrato através do IVAR, né? Mas o que é o IVAR, o que acontece, a gente vai falar sobre isso. Mas primeiro quero apresentar oficialmente a Vanessa, né? A Vanessa ela tem 23 anos de experiência atuando no ramo do direito imobiliário, empresarial, contratual, né? Graduada pela PUC, especialista em direito tributário, tem aqui uma vasta, um currículo assim realmente sensacional, né? E está entre as advogadas mais admiradas da revista Análise e Advocacia no ano de 2021, e na revista da revista 21, né? Isso, 2021. Isso, uhum. Nossa, que bacana, Vanessa. Que Legal, coisa incrível. né? Parabéns, hein? Realmente, pela profissional e por ser uma mulher, né? As mulheres aí realmente ocupando o espaço, né? O nosso espaço que a gente merece, né? Então, parabéns. Também sócia do Bruto Campelo, que é um escritório bastante renomado aqui em Curitiba e atende bastante mercado imobiliário. Vanessa, bem-vinda à nossa live hoje aqui na Basitec. Obrigada, Tatiana. Agradeço aí os cumprimentos, né? Os comentários seus. Acho que você foi bondosa, mas é verdade que a gente tem um pouquinho de experiência, caminha já há algum tempo e mercado imobiliário, questões imobiliárias são questões que eu atendo e agora também no Broto Campelo a gente é uma expertise, é uma área que a gente se dedica voltada à questão de desenvolvimento de negócios imobiliários com aplicação do direito, né? E sempre a gente está atualizado e buscando as discussões, né, que existem a respeito do tema. Então, enfrentar essas questões, pensar a respeito, ver quais são os caminhos, né, em relação às relações contratuais imobiliárias. E aí surge o tema IVAR, né, para a gente falar um pouquinho hoje, né, que entendo eu que é um tema relevante, porque a gente vem de uma situação de pandemia com a questão da alta do índice do IGPM, né, que levou algumas discussões no Poder Judiciário, e então agora surge esse novo índice como uma proposta de reajuste de contratos de locação para tentar aí resolver o problema, trazer um novo elemento para a mesa para as relações contratuais. Bacana. A gente sabe que o mercado imobiliário, de locação especialmente, há bastante tempo pratica esses reajustes usando como principal índice sempre o IGPM, né? Mas a gente percebeu, principalmente aí nos últimos meses, uma alta fora da curva, e aí as negociações de contrato vieram, né, de reajuste, e as questões, né? Seria o IGPM realmente o índice justo para reajustar um contrato de locação? Então, eu gostaria de te perguntar isso, né? IGPM, IPCA, índice fixo, IVAR, como é que você vê essa situação nos reajustes dos contratos de locação? Ok, acho que primeiro a gente precisa fazer, como você bem colocou, um retrospecto histórico, né? De fato, por algum motivo, lá nos idos de 1980, começou a se adotar o IGPM como um índice de correção monetária, né? Em relação aos contratos de locação. E o IGPM, necessariamente, apesar de ser um índice de correção monetária adotado nesse tipo de contrato, ele não reflete a realidade do mercado de locações, né? A sua composição, né? Ela está ali entre ponderação entre preços ao produtor, ao consumidor, né? Tem um dos seus componentes a questão do câmbio, né? E justamente foi em decorrência disso, dessa composição, que se levou a essa disparada ali no período da pandemia, né? E aí, por conta disso, ele acabou sendo usualmente uma prática de mercado, já que a lei do inquilinato não diz qual índice as partes devem adotar. A lei não prescreve especificamente nada. O que ela diz que é livre a convenção entre as partes nesse sentido e estabelecer no contrato um índice de reajuste. Então, IGPM vinha sendo historicamente adotado. E aí a gente também tinha como uma segunda opção, conforme você relatou, o IPCA,
né? Então era uma opção, mas a prática, acho que um acabou adotando, o outro acabou seguindo, e aí virou uma prática. E afinal, porque quando a gente pensa em correção monetária, né, o que significa correção monetária? É você recompor a perda do poder aquisitivo da moeda. Nada mais é do que isso a correção monetária. Ela não é um ônus, ela não traz uma imposição para as partes, ela só visa trazer a valor presente, o valor do dinheiro daquilo que foi fixado entre as partes em termos de valor no passado. Então, esse é o conceito que é adotado. Então, para o IGPM, a gente vinha ali sempre numa realidade paritária até entre IGPM e IPCA. Lei do inclinado, como eu falei, não estabelece um índice, livre convenção, e assim era fixado. E aí, Tatiana, eu acho que é interessante a gente fazer um retrospecto desse contexto que a gente vem, pandemia e alta do índice e discussões a respeito, né? Então, quando lá 2020, março de 2020, inicia a pandemia, você começa a notar aquele disparo, né? E aí a gente tem uma informação. O IGPM no ano de 2020 subiu 23,14%, enquanto que o IPCA subiu 4,52%. Então, uma diferença muito grande. E a partir daí começam a surgir as discussões. Nesse cenário, o que a gente tem primeiro? Muito a questão da negociação entre as partes. E foi isso que os proprietários e inquilinos fizeram, as imobiliárias muito bem intermediaram, né? Porque vendo daí não somente a questão da discussão jurídica, mas a relação, eu vou deixar, afinal a gente estava numa situação de um momento de pandemia, quer dizer, um caos total, ninguém sabia como seria o dia seguinte, né? Bem no começo vivenciávamos isso, e aí de repente as partes começam a sentar, e para o proprietário não é interessante ficar com o imóvel desocupado, então ele opta, ao invés de concordar com a rescisão do contrato, ele concorda em vir a negociar. E aí no Poder Judiciário muito se discutiu a respeito de um dever de negociar entre as partes por causa dessa situação. E uma situação que, na verdade, era imprevisível, né? Essa é a base da discussão jurídica quando você tem o que a gente chama em direito cláusula rebus sic stantibus, né? Ou seja, eu tinha uma situação quando eu fiz o contrato, quando eu elaborei o contrato, e posteriormente surge uma outra situação que não existia naquele momento, portanto, uma situação imprevisível, e por conta disso uma das partes ficou onerada. Logo, eu posso vir a negociar. Sim. Especificamente no Poder Judiciário e no Paraná, né, como é que se comportou? Primeiro, falando dessa questão do dever de negociar, inclusive o tribunal foi muito, muito cauteloso na concessão das medidas liminares, em algumas situações até, tanto falando do dever de negociar, tem um caso bem emblemático de uma parte que entrou com uma ação, e aí ele disse, olha, mas era uma questão de shopping, um franqueado, disse, olha, você não demonstrou que você teve queda de faturamento. E ali a discussão era outra, era a questão, olha, eu tive uma queda de faturamento e agora eu preciso negociar. Mas muitos seguiram no caminho da teoria da imprevisão, da discussão do índice, porque o índice se comportava de uma forma quando houve a contratação e posteriormente ele vem a ter um outro comportamento, né? Então, Joia. Eu queria fazer uma pergunta aqui no meio do caminho, antes da gente falar de VAR. Até assistindo a live ontem que foi feita no canal do Rally com o professor Marcelo Losso, a princípio, meu pequeno conhecimento do tema, né, mas eu imagino que reajuste, a própria palavra por si só, ela é como a doutora colocou no começo, é para reajustar, trazer preço presente, a valor presente, aquilo que foi acordado num período anterior, né, considerando inflação, considerando vários outros fatores, né? E aí, em determinado momento, começou a se perceber, do meu ponto de vista, a necessidade talvez de ganho, quando há um reajuste de aluguel, tentar ganhar mais no contrato, ganhar mais, ou quem paga, tentar pagar menos, né? Então, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que o valor, que a própria palavra ficou meio deturpada no meio do caminho. Eu não sei se é uma impressão minha ou se isso você percebe também.
Não, ficou bastante deturpada. Justamente até por isso que eu te falei. Muita gente até demandou no Poder Judiciário, e daí a gente tinha um outro elemento por conta da pandemia, que era a situação de caso fortuito ou força maior, que é uma outra discussão, né? Quando eu trago ali para a mesa dizendo, olha, eu preciso negociar, porque como aconteceu muito nos shoppings, né? O meu imóvel, os shoppings foram fechados por decreto, o proprietário tem obrigação de disponibilizar o imóvel para mim, eu não pude usar, culpa do proprietário não era, por óbvio, né? Mas eu não pude usar, não gerei faturamento, quero negociar. Então, isso é um tipo de discussão, né? Que não tá. Aí eu procuro renegociar. Agora, nesses casos, é isso que você falou, né? As pessoas vendo essa situação muitas vezes, mesmo não havendo necessidade, até porque daí até a gente tem os casos pontuais, né? Porque teve gente que ganhou com a pandemia. E aí é aquilo que você falou. Então, teve gente que olhou e falou assim, não, eu quero reajuste porque eu vou cobrar mais, por algum motivo, talvez algum cenário específico daquele proprietário, né? Acabou, o inquilino se beneficiou, então, de repente, eventualmente, ele quer aplicar um reajuste maior. Principalmente, eu acho que é aí onde foi mais corriqueiro, a situação do inquilino que quis negociar sob o pretexto da pandemia, daí, né, a alegação da pandemia e não do índice, para dizer, olha, eu estou sofrendo, eu perdi o emprego, aconteceu alguma coisa. E isso, na época, até foi um caos para todo mundo, porque se a gente tivesse o Poder Judiciário, sob essa tese, referendado esse posicionamento, a gente teria, vamos dizer, um calote institucional, né? Vamos supor. E aí, não só falando das relações locatícias, mas você teria, a indústria não ia pagar o fornecedor porque ela fechou, o fornecedor não ia pagar o terceiro, não ia, então a gente teria um efeito cascata, né? E lá naquele momento, por conta da pandemia, o que se buscou foi negociar. Isso, eu acho que, inclusive, essa questão de ganho, né, de vantagem, vamos dizer assim, né, primeiro dizer que as imobiliárias, né, intermediando dentro do seu papel aí as negociações, eu acredito que se saíram muito bem nesse período de pandemia, nesse momento, com as negociações e tentando de fato fazer com que as coisas se equalizassem entre as partes, proprietários e inquilinos, mas sem pandemia, né, vamos imaginar num momento normal, sem pandemia, o reajuste de um contrato de aluguel é aquilo que a doutora colocou no começo, é reajustar, trazer valor presente aquilo que foi acordado no tempo anterior. Ok. E aí o IGPM acabou sendo o queridinho aí das negociações dos contratos. Legal, né? E Tatiana, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu participei de algumas discussões na época, e aí, sob do ponto de vista econômico, tinham pessoas que sustentavam, olha, o que reflete efetivamente a inflação ou essa correção monetária, perda do poder aquisitivo, não é o IPCA, é o IGPM. Houve gente que sustentasse assim. Então, o que se dizia era o seguinte, não, mas se visa recompor a perda do poder aquisitivo da moeda, eu posso usar o IGPM ainda que ele tenha disparado, porque na verdade, né, assim como a gente, né, quem é mais antigo, vamos assim chamar, lembra lá a década de 80, a inflação, como a gente, né, como é que a gente vivenciava, né? E essa discussão surgiu, né, foi trazida para a mesa. Tendo participado dessa discussão, até quero lhe perguntar mais, assim, porque o IGPM ele é composto de vários fatores, né? Entre eles a dolarização, commodities, né? E coisas que, para quem é leigo como eu, acaba em determinado momento eu fico sem entender muito o que, por exemplo, isso tem a ver com o valor do imóvel. Talvez o INCC, que também faz parte do IGPM, talvez fosse mais justo. Ok, não sei, né? Estou aqui para muito leigo, né? Então, você acha que o IGPM seria o índice adequado entre os índices que temos hoje dentro desse contexto? Olha, veja, o índice é livre escolha entre as partes. Eu entendo que quando a gente fala em relação locatícia, o importante é você entender o mercado de locação. Então, de regra, além do índice, né,
Eu tenho que entender como é que o mercado se comporta. E aí a gente vai ver mesmo em relação ao mercado de locação, que até a fixação do preço do aluguel do imóvel que é anunciado, ele vai levar em conta a realidade de mercado. Então não adianta, se eu tenho uma realidade praticada num determinado bairro, de um preço de metro quadrado, não adianta o proprietário querer pedir um valor 2x, né? E aí a gente talvez vai colocar aqui relação de demanda, oferta e procura no local, valorização, etc. É isso que vai determinar. E respondendo a tua pergunta, o IGPM não é isso, não reflete, como você falou, ele é uma composição de tem vários componentes nele, mas que não a locação. Então, quando a gente fala especificamente em relação locatícia, o ideal, vamos pensar assim, seria que você tivesse um índice que atendesse à realidade do mercado de locação. E aí, abrindo parênteses, você falou do INCC, né? O Índice Nacional da Construção Civil, né? Que é muito usado quando a gente está falando na construção de empreendimentos. E isso, inclusive, o INCC já houve discussão no Poder Judiciário a respeito e foi validado você utilizar o índice do INCC. Por quê? E, inclusive, para os incorporadores, né? Se temos aí incorporadoras, me corrija se eu estiver errado, o INCC é um índice que baliza todo o cálculo da obra. Né? O incorporador faz o cálculo. Então, veja, é um índice criado para aquele nicho de mercado que reflete aquela realidade de mercado. E ele vem desde a composição do custo da obra do construtor, refletindo até no preço de venda do imóvel. Faz sentido. Né? Ao passo que quando a gente pensa em GPM, pode ser utilizado porque é livre o critério. Mas Sim. Vamos pensar em realidade de mercado, faz sentido? Me parece que não. Então é uma questão bem clara, né? É uma questão legal, que, né? O índice que for acordado entre as partes no contrato, pela lei de inquilinato, ok. INCC, IGPM, IPCA, o que for, tal, que esteja lá no contrato. Mas a gente percebe que, claro, quando o índice vai, né, quando um ponto sai um pouco da curva, a gente sai da nossa zona de conforto e começa a pensar, peraí, mas eu como proprietário acho que não, ou eu como inquilino acho que dá injusto. Cada um sempre tem a sua alegação, né, de achar que está sendo lesado, não lesado, mas pagando mais do que poderia naquele momento. Então, e aí deixa eu até fazer um outro parêntese, Tatiana, que é a questão histórica também. E nisso que você falou, né? Livre a contratação entre as partes. A gente já teve uma situação que foi muito emblemático, acho que foi em 99, por aí, quando a gente tinha os contratos de leasing fixados em dólar. Não sei se você eu lembro disso. Situação. Um monte de gente de carro era vendido, e aí qual o índice? Como é que vai adotar? Não, contrato dólar, o dólar está nivelado, não tem risco, e de repente a gente teve uma disparada. E essa disparada, a teoria da previsão, levou a uma enxurrada de demandas judiciais. Por quê? A pessoa que um dia tinha um índice fixado em dólar para fazer o pagamento do seu leasing, estava pagando o triplo, algumas não me lembro, né? Então, assim, aí o Poder Judiciário vem, com base na teoria da imprevisão, e equilibra essa relação contratual. Porque quando aquilo foi ajustado, o comportamento daquele índice era e depois ele vem e sai da curva. Isso. O pessoal está falando que o meu som está com eco. Eu vou pedir licença um pouquinho, porque live ao vivo, assim, vou pegar meu fone aqui, só um pouquinho. Tá bom. Bom, a gente está no escritório com tudo, fica fácil, né, gente? Pois é. O meu áudio tá bom, né? Vai melhorar agora. Peraí, vou fazer um barulhinho que eu tô pegando certo. Melhorou agora? Melhorou agora? Monique, que falou aí que o som tava com eco, me ajuda. Vamos lá, então, vamos continuar nosso papo, doutora. Olha só, é interessante isso, essa colocação, né, da dolarização, né, realmente é bastante complicado, porque são fatores externos econômicos que nós não temos
nenhum tipo de controle, né? Então é bastante complexo isso. Mas a busca, né, voltando ao tema de um índice que seja de fato ideal, né, para os reajustes de locação, aí de repente surgiu o IVAR nesse meio do caminho. Eu não estou dizendo que é o índice ideal, mas é uma tentativa de buscar um índice ideal para reajuste dos contratos de locação, doutor? Sim, é uma proposta, né? Eu acredito ali a FGV, vendo uma necessidade de mercado, toda essa discussão, né? Busca aí trazer um novo índice para regular as relações locatícias. E aí, IVAR, né? Índice de variação dos aluguéis residenciais. E aí vem, é uma questão interessante, né? Porque a proposta do índice é a avaliação dos aluguéis residenciais. Então, a gente já tem uma primeira questão. Eu vou aplicar, né, esse índice, as partes teriam liberdade de aplicar esse índice nos contratos não residenciais, nos contratos de shopping, né? Vi alguém escrevendo, né, dizendo, olha, já que a gente está falando no novo índice, será que não surgirá um índice para tratar do reajuste das locações em relação, né, aos shoppings, que tem toda uma peculiaridade? Então, é uma reflexão que vem, né, para a gente justamente para atender essa necessidade de mercado. E esse índice, ele vem calculado, a Precursora é uma grande plataforma, né, de locações aqui, que bem conhecida. Ela, na verdade, passa a alterar os contratos dela, delibera e diz, olha, eu não vou usar mais o GPM, vou passar a usar o IPCA, né, já numa diretiva ali interna. E a partir disso, como eles têm uma base de dados, e aí você está falando em análise não de locações anunciadas, que poderia ser uma forma de calcular o índice, mas dentro da metodologia, a proposta deles é analisar contratos de locações fechados, contratos realizados, que isso efetivamente reflete a realidade do mercado, né? Porque o anúncio pode ter um anúncio por 2.000 e no final a locação ser locada por R$1.000, né? O valor mensal. Sim. Então essa é a proposta. Inicialmente ele compõe 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem mais um estado aqui. Minas Gerais. Belo Horizonte, né? Belo Horizonte e Porto Alegre, né? Então vem esses estados, a informação que eu tenho é que foram coletados 10.000 contratos para você começar a lançar esse índice e ter esse parâmetro, né, em cima disso. É interessante a gente pensar, porque é como o mercado está se comportando. E nada mais justo que eu prevenir, por isso que eu falei para vocês, se a gente for pensar na lógica, quando se faz um anúncio da alocação, ou, né, de regra, o proprietário pode pedir quanto quiser, mas o valor que vai ser locado, e a imobiliária muitas vezes tem parâmetro para isso, vai ser a realidade de mercado. Então, nada mais justo que quando eu vou equalizar, ano a ano, fazer a atualização, se reflita a realidade do mercado de locação. Eu acredito assim que a busca por amostras, né? E aí você citou o Quinto Andar, né? Que é a grande plataforma que vem sendo... Não sabia se eu podia falar, eu falei, não, pode. O máximo que vai acontecer é o Quinto Andar entrar aqui e falar alguma coisa, mas não tem problema, não é isso. Explicando, né? Estamos falando bem, né? Ok. Eu não estou conseguindo ajustar a questão do eco, tá, gente? Estou tentando deixar aqui no mudo quando a doutora fala, mas vamos tentar levar dessa forma, porque eu não vou conseguir ajustar agora, não entendi o que aconteceu. Mas vamos lá. Trazer um índice que seja justo, né, para reajustar os contratos, chega o IVAR, que também é da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, tem, no meu ponto de vista, a mesma credibilidade de uma fundação que economicamente gera vários índices e estudos e pesquisas. Ok. A quantidade de amostras, talvez vindo por parte de um único portal, é que seja a grande dúvida ou insegurança, né? Considerando que o Quinto Andar talvez tenha aí uma outra metodologia de trabalho, né?
Então, acaba que cria, sim, um pé atrás aí por parte das imobiliárias, principalmente, né? Será que o quinto andar está querendo ditar as regras do mercado, inclusive de reajuste de locação? Você acha que isso é algo plausível, doutora? Olha, acho que sim, né? Talvez o que a gente tem no cenário é que, justamente pela expressão que ela tem hoje, tomou-se como ponto de partida os dados que ela tem, né? Eu li de que, na verdade, a intenção da FGV é ampliar tanto em relação ao número das cidades, porque daí você também tem um outro componente, né? Realidade de São Paulo não é realidade de Curitiba, não é verdade, né? E assim por diante, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? São realidades de mercado distintas. Então, esse já é mais um elemento além de onde você busca essa informação. Eu acredito que com o tempo isso vai crescer. E aí, claro, o crescimento desse índice também depende da adesão, né? Porque, por enquanto, ele é um índice que foi lançado. Não substituiu os contratos de locação, ou os índices pactuados nos contratos de locação. Inclusive, se todo mundo for lembrar, normalmente está escrito lá, né? O índice de correção monetária adotado é o IGPM. Em alguns casos tem, sendo que se houver, né, se o índice for extinto, ele vai ser substituído por aquele que for criado no seu lugar. Mas ali, o IVAR, ele não veio para substituir, ele é um componente a mais e depende a sua adesão de convenção entre as partes. Justo. Acho que é aquela questão de quem vai usar ou não, porque é como qualquer outra coisa, qualquer outro produto que se lance, alguma coisa pode ser lindo, maravilhoso, mas ele só vai realmente ter vida se ele for usado, né? Se ele for, se a ideia for comprada pelo mercado, né? Exatamente. E aí eu acho que tem uma importante reflexão que você falou, né? As imobiliárias, né? Como tem sido o comportamento das imobiliárias? Elas estão incentivando nos seus contratos. Primeiro, acho que como elas veem o índice. Aí vale o teu contraponto. A base é quinto andar. Elas querem seguir a base do quinto andar, entende que isso é uma realidade de mercado, querem usar a base de Porto Alegre, de São Paulo, né? E elas, como intermediadoras, né, eu diria que elas têm um papel fundamental nesse processo, porque são elas que dão o norte para o proprietário em colocar o seu anúncio do imóvel e estabelecer qual o critério vai ser utilizado. E aí, se houver da parte delas a credibilidade, efetivamente elas passarem a adotar esse índice. Vamos fazer um raciocínio na prática aqui. Porque eu estava aqui pensando cá com os meus botões, porque o IVAR, se você for para pensar em valores e índices aqui, o primeiro número divulgado é negativo, né? Isso, e aí, exatamente, então o que você falou. E aí faz como? Diminui o valor da... Na verdade, muitos contratos, eles vão estabelecer, né, variação positiva. Tá? Muitos contratos, né? Alguns a gente também teve no passado essa discussão, né? Então muita gente se precavendo. Nós temos um contrato de locação, é um contrato de regra paritário, as partes são iguais, não é uma relação de consumo. Então as partes colocam sempre variação positiva. Então, em tese, não vai o pior que pode acontecer é ficar igual. Ficar igual, exatamente. Não vai diminuir, porque a Isabel até comentou na live de ontem, eu estava vendo, né? Que já teve inquilino pedindo para ser reajustado pelo IVAR porque era negativo. Então, né? Obviamente que o proprietário não aceitou. Né? Isso. E aí, Tatiana, vem justamente a reflexão, né? Como você falou, puxa, mas o IVAR, livre convenção entre as partes. O IVAR negativo. Nos contratos atualmente vigentes, nenhum proprietário vai querer mudar para o IVAR. Aí é realidade de mercado, não é verdade? Ninguém vai querer mudar. Eu imagino, né, e aí vamos pensar nessa lógica que a gente falou da adoção ou não, entre IGPM, IPCA e IVAR, todo mundo vai ficar no meio do caminho, que é o IPCA. Se eu pedir IGPM para o meu inquilino, o inquilino não vai aceitar, porque o inquilino está informado e sabe que ele está sujeito a aumento repentino.
o IVAR, o proprietário não vai aceitar. E aí o pessoal vai ficar, né? Quem sabe no comportamento do mercado a gente possa ter um fortalecimento do IPCA. Penso eu, né? Eu leiga novamente, tá, gente? Fazendo aqui o advogado do diabo, né? Aquela coisa. Eu acho que talvez o IPCA, que reflete mais a inflação, enfim, essa situação toda do consumo, poder de consumo, né? Talvez seja algo um pouco mais plausível aí, em ambos os sentidos, voltando naquela coisa do começo, né? Trazer a valor presente aquilo que se contratou no passado, né? Não sei, só uma pitaca agora aqui, né? Mas a questão da adoção do IVAR vindo de quinto andar ou não, né? A Isabel está colocando aqui IPCA tomara, legal, também acho. Qualquer E aí, índice, qualquer deixa eu só fazer um estudo. parênteses, Sim, Tatiana. O que a gente teve, como que o Poder Judiciário tem decidido em alguns, não tem decisões sentenças, decisões finais, mas como diante da urgência, muitas partes que levaram a questão do Poder Judiciário pediram uma liminar, o Tribunal de Justiça do Paraná não tem substituído pelo IPCA. Ele tem dito para utilizar a média entre o IGPM e o IPCA. Então ele vai puxar um pouquinho mais para o alto, porque, por exemplo, 2021, eu vi que tem informações diversas, né, sobre a precisão do índice, mas eu tenho um dado aqui que em 2021 IGPM alta 17,78 e IPCA 10,42. Se fosse IPCA, a gente colocaria o 10,42. Agora, quando eu faço a média, ele vai dar um pouquinho mais do que 10,42. E aí, claro, nós estamos falando de um contrato que está vigente, que o Poder Judiciário vai interferir naquilo que as partes contrataram. Mas veja como é um norte aí, né? E faz muito sentido. Até o Paulo fez uma pergunta aqui, ele colocou, você entende que o valor realizado também é uma variável, pois depende da necessidade de quem quer locar ou de quem tem o imóvel para locar? Eu acredito que o Paulo está querendo dizer aquela questão da oferta e da procura, né? Sim. E eu entendo que sim. Justamente quando vem o índice vai olhar esse comportamento do mercado, né? Sim. Para no final compor esse índice, né? E para quem tem imobiliária sabe, a gente tem regiões mais valorizadas, tem uma série de componentes que são fixados na hora de você mesmo dizer para o proprietário do imóvel por qual valor ele tem que anunciar o imóvel para ele conseguir concretizar a locação dele. Isso. Então, É o que tem, por exemplo, vamos falar aqui, já que o Paulo colocou, né? E isso vem bem a calhar com a própria ferramenta do Avalion, né? Que eles usam justamente para avaliação, né, de valores, né? Avaliação de imóveis, tanto para venda quanto para locação, que é baseado em amostras e aplicada a média e consegue se avaliar o que o mercado está praticando, não aquilo que eu, enquanto proprietária, quero para o meu imóvel, que aí existe uma grande diferença. Ou eu, enquanto inquilina, quero pagar de aluguel. Então, existe toda uma situação da lei de demanda e procura, né? E das regionalidades, né? Aí vem uma questão voltando para o IVAR, né? Ele está sendo feito nas capitais, possivelmente, né? A sua continuidade será nas principais capitais e por aí afora, mas isso não reflete, por exemplo, o interior do estado. Né? Como é que você vai comparar Curitiba, quando ele estiver aqui, com Marechal Cândido Rondon, que é a minha cidade lá no interior do Paraná, vai? Não é a mesma coisa. São fatores diferentes. E daí a coisa complica um pouco, né, doutora? Fica um pouco complicado. Sim. Eu acho que complica. Mas assim como, essa tua reflexão, vamos transportar para o IGPM, né? Que pior ainda, não tem absolutamente nada a ver com essa realidade de mercado, né? Mas até então vinha, porque eu acredito que assim, está incutido na cabeça dos contratantes que a correção monetária faz parte do jogo, faz parte desse contrato. E sempre, né, 5%, 6%, a gente vem vivendo uma realidade que não existe inflação, então isso é perfeitamente assimilável, né, embora o índice não refletisse. Então, talvez essa tua reflexão da regionalidade, de novo, né, as partes, né, pode ser que ele não reflita com exatidão a realidade, mas pelo menos ele dá um parâmetro para isso, porque afinal algum índice, algum reajuste tem que existir, né? Sim, algum reajuste
existir. E, aliás, a gente tem lá um artigo na lei de locação que fala, após 3 anos de vigência do último acordo realizado, tem o direito, tanto o locador quanto o locatário, a revisionar o aluguel para ajustá-lo a preço de mercado. E aí, veja, ele abandona a questão do índice que foi utilizado para dizer, a realidade tem que ser a que se pratica no mercado local para você, ou para baixar, ou para eventualmente aumentar. E por que precisa fazer isso? Porque a gente está falando de um contrato de locação que é um contrato de locação, é uma relação continuada, é uma relação de longo prazo. Então, você precisa estar atento a esses componentes que podem trazer um desvirtuamento para a relação contratual. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Que é além do reajuste que está no contrato, que anualmente deve acontecer, a cada 3 anos, se pode ou se deve reestudar o valor principal do aluguel em função da realidade de mercado daquele momento, é isso? Exatamente. Há uma previsão na lei do inquilinato nesse sentido. Né? Isso é praticado, doutora? É prática? Olha, muitas vezes sim. Só que daí você tem que fazer uns contrapontos para essa realidade. Recentemente eu tive um cliente meu que justamente me consultou. Ele falou, olha só a situação dele. E é bem interessante o caso dele. Ele fez uma negociação, tá? Quer dizer, venceu o período do reajuste. Aí falaram, vamos aplicar IGPM, que é o que está no contrato. A empresa falou uma alocação de um barracão. Aí a empresa falou o seguinte, olha, ele disse, não, quero negociar, afinal, a discussão, IGPM, etc. E a empresa manteve o pé firme, né? O proprietário, né? Disse, não, é o IGPM pronto. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te conceder, eu vou reajustar o valor de mercado pelo IGPM e eu vou te conceder uma bonificação pelo prazo de 1 ano, chegando próximo ao que seria o índice do IPCA, percebe? Saiu pela tangente. Fez uma boa negociação. Uma boa negociação. E meu cliente, por ter necessidade do imóvel, etc., ele acabou concordando com essa negociação. E aí agora, daqui a pouco, vai vencer, na verdade vence em outubro o aluguel, mas tinha lá uma questão de você devolver o imóvel, enfim, tinha uma questão que ele me consultou agora, que teria que fazer uma notificação. E aí eu falei para ele, olha, o que vai acontecer? Você vai ter, quando fechar, você já tem esse direito da revisional para ajustar o preço de mercado. Se o preço de mercado não está adequado, você vai poder tentar negociar, que é o primeiro caminho. Se você não conseguir, tendo um laudo em mãos, a gente vai entrar com uma ação judicial para discutir. Só que, como este contrato está vigindo por prazo indeterminado, o que o proprietário vai poder fazer? Pedir a rescisão do contrato. Ele vai dizer, olha, justamente. Eu quero rescindir. Então, eu falei assim, a tua ação vai ter uma reação. Ação, reajustar ao preço de mercado. Reação, eu peço o meu imóvel. Tem que entregar o imóvel. Tem que entregar o imóvel. Então, né, aquilo que você falou, como é que fica? Tem esse contraponto da situação, né? Porque aí o inquilino pode dizer, não, mas eu quero reajustar o preço de mercado, ele é obrigado a manter. Não, é livre. E tem mais uma questão, né? Porque ninguém gosta, né? Vamos lá pensar no incômodo agora do dia a dia, de fazer mudança. Principalmente quando é comercial, que você ou um barracão, como esse caso, possivelmente a empresa já está estabelecida, né? Já montou ali a sua estrutura, já fez um investimento e toda essa situação. Então, toda mudança ela gera um gasto, uma despesa, um prejuízo, enfim, tudo isso que a gente sabe para quem já fez mudança, né? Então, isso também é um poder aí, um pouquinho de barganha aí por parte do proprietário mesmo também, né, na negociação. Mas é interessante que a gente discuta isso, porque no final de tudo, quais sejam os índices, enfim, o interessante é que a gente percebe que a negociação e o bom senso acaba sendo sempre aí o melhor índice para se reajustar ou para se negociar, doutora? Concordo, acho que a tua reflexão está perfeita, Tatiana. Essa, no mercado de locação,
É essa a realidade que a gente vivencia. É uma relação, como eu já falei, paritária, né, não é uma relação de consumo, onde alguém tem que se subordinar ao outro. A intervenção do Poder Judiciário é diferente quando eu tenho um contrato de consumo, né, e aí, realmente isso, o mercado acaba se regulando essa relação. Então, por aquilo que você falou, no meu exemplo, de repente o inquilino pode até avançar e dizer, eu vou pedir a revisional, chegar a pedir a revisional, mas ele vai ter um momento que se ele não quer sair de lá, que ele vai ter que ceder, né? Por sua vez, às vezes também, se o imóvel não é um imóvel bem qualificado, o proprietário também vai pensar. Eu tive tive contato com o proprietário recentemente e a pessoa tem imóveis para fins de aposentadoria, né? E agora, tanto é que a ideia dela é se desfazer dos imóveis. Ela disse, eu vou me desfazer porque agora, na pandemia, a minha poupança, né, o meu ativo foi prejudicado. O que ela teve que fazer? Ela teve que negociar ela teve que negociar tudo. E aí ela falou, e eu tive que negociar ou para manter, ela falou que em alguns casos ela até abaixou, porque ela pensou o seguinte, puxa, eu rescindi o contrato de locação, porque esse era o caminho, né? O inquilino diz, não tenho condição de pagar, você não quer aceitar a minha proposta, então eu vou rescindir, eu saio do imóvel. Mas daí, de ficar o imóvel desocupado, muitas vezes um imóvel grande, você tem que contratar uma segurança para ficar lá no imóvel. Quanto tempo vai ficar aquele imóvel lá abandonado até você achar um inquilino que seja bom pagador, que tenha condição de oferecer as garantias, né? E aí, de novo, como você bem disse, mais um exemplo de situação, mercado se autorregulando. O Paulo colocou aqui, mesmo sendo IVAR o índice, na prática vamos ter que negociar um com o outro, é fato, né? Até porque imóvel parado é prejuízo em qualquer situação, né? A gente sabe disso, né? Tá parado, tá sem renda, aí tá tendo custo, muitas vezes, de condomínio, né? Os impostos, né? Que correm aí por conta do proprietário, né? Então, essas questões que são bem interessantes de serem avaliadas, eu acho que de ambas as partes, como a doutora colocou, né? O proprietário avaliando, né? O bom pagador, né? As garantias locatícias, o imóvel estando seguro. Então, às vezes você não vai em determinado momento ganhar mais, mas você vai estar ganhando, né? Estará aí ganhando. E a pessoa do outro lado também, o inquilino também tem que ter o bom senso, né? De entender que é daquele imóvel que sai, talvez se for um imóvel comercial, ou enfim, né? O seu trabalho, e que também tem que ter um meio termo. Então, é a negociação aí que sempre vale. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, agora, quem tem já os contratos estabelecidos e quer mudar o índice, como é que faz isso agora? Posso? Meu contrato agora tem 2 anos de contrato e ele consta lá que é o reajuste por IGPM, sei lá, enfim. Mas está alto, e aí, como é que eu faço isso? Pode fazer através de um aditivo, né? Mas tem que constar em contrato, né? Tem que constar, preferencialmente sim, até porque tem que tomar alguns cuidados, principalmente quando você tem contratos garantidos com fiança, né? Existe uma discussão, né, quando você renegocia, embora aqui a gente não está falando de renegociação de aluguel, a gente está falando de índice de reajuste, mas existem algumas discussões, porque o contrato de fiança se interpreta de forma restritiva. Então, aí você faz um aditivo, faz de boca, aumenta um pouquinho só, aí amanhã depois o inquilino não paga, daí você vai executar o fiador vai dizer, não, eu não me obriguei por essa cláusula porque eu não assinei nada. E aí o combinado não sai caro, e colocar no papel de uma forma simples, objetiva. Né? Formalizar, né? Formalizar, minimamente, né? Não precisa fazer um aditivo de 20 páginas, faz uma folha, corrige, está resolvido o problema. Mas você falou sobre a pessoa que valida ali, né? O contrato, né? A garantia locatícia ali, o fiador, né? Que pode ser um cartão de crédito, pode ser um seguro, ou pode ser uma pessoa. Então, essa parte garantidora também precisa ser informada dessas novas negociações? Eu recomendo que sim, justamente para não surgir posteriormente essa discussão. Eu sei que existem discussões no Poder Judiciário quando as partes reformulam o valor do aluguel e não vinculado ao reajuste.
mas recomendo que isso seja feito e que o fiador tenha ciência e que também assine o documento. Embora a gente sabe cláusulas padronizadas de contratos de locação, sempre vão constar lá a informação, o fiador se obriga pelo presente, pelos aditivos, renuncia o benefício da ordem, vai estar tudo se descrito, mas aí se não assinou, justamente pode gerar margem a algum tipo de discussão. Bacana, bacana. Que bacana poder conversar sobre isso, né? Quero mandar um abraço para a Rose, para o Paulo, para a Lois, para o pessoal aí também, para o Dr. Fabrício Verdolin, que está aqui, o super querido Pedro, Marcos Brandão, Niara Tatu, a Isabel, né, que é da Imobiliária Tantos, a Karen, enfim, o pessoal aí que, o seu Paulino, né, também que sempre nos acompanha, e dizer que essa live fica salva no IGTV, né? E depois o pessoal pode assistir, conversar e debater e manter contato com a doutora Vanessa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho A Isabel esteve me ouvindo, eu falei, ela talvez vá se lembrar, eu falei o ano passado ali, falei um pouquinho, a gente falou sobre a questão dos índices, esse panorama do Poder Judiciário aí a gente deu, aí na sequência a gente falou sobre renegociação, outro tema, né? Então... Falei, na verdade, até lembrando, primeiro eu falei sobre os despejos, né? A suspensão das medidas liminares que aconteceram, né? A Isabel estava lá na live. Não, a Isabel, eu falo que a Isabel é a nossa Dinda aqui, né? Foi a primeira cliente do mercado imobiliário, sempre falo isso para as pessoas, mas e com muito orgulho, né? Mas aí eu quero entender um pouquinho, Vanessa, de como é a gente, né, o teu conhecimento, a tua experiência, né? Você é a sócia da Broto Campelo, que é um escritório bastante renomado, a gente tem um carinho grande pelo Dr. Ricardo, pela Natália, né, que trabalha muito com a gente também com LGPD, né, que é outra bronca, né, que aí o pessoal precisa, né, estar atento, enfim. Mas como você atua frente a esse mercado, né? O teu escritório, como é que você pode auxiliar o mercado imobiliário quando há algum tipo de questão relacionada a reajuste hoje, né? Reajuste dos contratos de locação, como a doutora Vanessa atua? Então, a gente tem uma assessoria, a gente tem no nosso portfólio alguns clientes imobiliários, né? Tanto os que fazem venda de imóveis, quanto os que fazem de locação. E aí a gente tem a atuação no consultivo, desde a parte, né, da elaboração dos contratos, da orientação, né, até a parte da negociação, né, muitas vezes, né, faz sentido a gente entrar nessa parte, quanto em última análise, né, embora aqui para o IVAR não é o que a gente está tratando, a gente tem a parte judicial também. Acho que é uma questão bem interessante. A Natália fala muito sobre isso e a gente está alinhado, né? A gente tem um tipo de advocacia que é uma advocacia facilitadora, uma advocacia numa linha horizontal, quer dizer, a gente é parceiro do cliente, né? Seja imobiliária, seja proprietário, seja um inquilino, numa visão de facilitador do negócio, numa linguagem descomplicada, resposta acessível, resposta objetiva, de preferência sem muitos juridiquês. Isso que eu ia perguntar agora, né? Porque acaba que às vezes, né? Não que atrapalha, é muito bacana, mas às vezes não fica tão fácil de ser entendido por todas as partes, né? E aí acaba que essa questão de ficar mais próximo, né, das partes, essa humanização do atendimento, que eu acho muito legal do escritório de vocês. Você colocou isso, mas eu queria realmente aqui ressaltar. É muito bacana, né? Porque a grande vontade, tanto quando a gente fala com a Natália sobre a LGPD, quando a gente fala com você sobre locação, ou fala com o Dr. Ricardo sobre outras questões, né? Isso fica muito claro, fica muito nítido, né? Que a grande vontade sempre é resolver a situação para todas as partes, sem nenhum tipo de paternalismo de um lado ou de outro, né? Então, acho que isso é uma coisa muito legal do escritório de vocês, assim, do trabalho de vocês, muito bacana. E acho que, assim, uma reflexão, né? A gente tem até situações em que a gente está ali, como você falou, questão da né, um atendimento humanizado, a gente ter empatia com o cliente. Muitas vezes a gente, né, sabe-se que a gente ganha honorários, né? E, por exemplo, se eu tenho uma judicialização, os meus honorários, né, terão o preço vai ter o valor vai ter uma característica, se eu estou tratando consultivo, o valor vai ter outro. Então, assim, mas a nossa preocupação não está
efetivamente, o foco, a finalidade última não é os honorários, ele é meio, ele é resultado do trabalho que a gente prestou para o cliente. Então, às vezes, até a gente não recomenda a judicialização. Diz, não, vamos negociar, vamos abrir mão, vamos flexibilizar, né? Então, essa é a advocacia que a gente entende que é a advocacia que faz sentido para o cliente. Porque daí o cliente começa a enxergar o advogado como alguém que ele precisa estar do lado. E basta você ver isso, e quando você fala em grandes corporações, a gente tem o jurídico em lugar estratégico, tomando decisões junto da empresa, e não com viés, uma análise única e exclusivamente legal, do ponto de vista legal, né? O que a lei diz, o que tem que fazer, não. Como é que a gente faz para fazer a gestão do negócio com base na legislação e muitas vezes, em determinados pontos, se beneficiando dela para fins de administração dos negócios. E aí, de novo, eu acredito que quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente tem aí, né, uma ferramenta importante, um apoio do advogado. Outra questão também que acho que você falou e que vale como reflexão, né? Postura de advogado, né? Quando o advogado chega naquela distância, né? Ele já coloca uma distância entre... Uma barreira, né? Uma barreira, ou entre ele e a parte oposta, né? Contra quem, né, o teu cliente tem um conflito. Tudo isso é muitas vezes determinante, né? A gente sabe que tem a linguagem corporal, né? Então, quer dizer, se você já chega fechado, você já chega querendo impor, muitas vezes vale a escuta, né? Você ter aquela escuta da outra parte, às vezes até para fazer um acordo, né? Então, tudo isso são pequenos detalhes que compõem, né, o profissional, que vai justamente ser esse parceiro, que vai colaborar com o desenvolvimento da atividade do empresário. Eu acho muito bacana essa visão que você colocou de vocês enquanto escritório de advocacia, falando desse perfil que vocês têm, desses valores que vocês pregam, né? Não estamos aqui fazendo propaganda para Broto Campelo, não, gente. É que eu vou falar aqui, a doutora Vanessa falou exatamente o que a gente fala muito para o mercado imobiliário, né? Quando a gente fala com os corretores, né? A gente diz assim, que quando o foco é realmente encontrar um imóvel que seja adequado para o cliente, para aquele momento, que você tire o foco da comissão, dos honorários, e você busque realmente atendê-lo da melhor forma, né? E que mantenha-o satisfeito, feliz com uma nova casa, que atenda às necessidades dele, enfim. Os honorários, a comissão, enfim, são uma consequência do trabalho que você fez, né? Então, é tirar o foco dos honorários e deixar o foco no resultado, seja ele uma negociação que né, eu como, né, que estou intermediando, ganhe mais ou menos, mas que seja uma negociação que o cliente fique feliz. Porque isso reflete em indicações, né, doutora Vanessa? Eu sempre falo aqui no marketing, agora eu vou trazer para o marketing isso. Não existe melhor Google no mundo do que a indicação de alguém que foi bem atendido por um profissional, seja ele qual área, vamos falar aqui da área do direito, e que realmente teve uma experiência bacana de atendimento. Então, essa indicação, ela não tem preço, né? Ela tem um valor, assim, que não tem Google que pague, né, doutora Vanessa? Então, assim, realmente isso faz todo sentido, né? Ainda mais no momento que agora, né, a pandemia nos ensinou muito a sermos mais moderadores, né, em todas as situações e relações, né? Então, acho que isso faz todo sentido, sim. Aliás, Tatiana, daí 2 contrapontos, né, ou complementos do que você falou, né? Primeiro, a gente vive no Poder Judiciário, como eu falei para você, muito se discutiu, muitas, em algumas ações judiciais, quando as partes levavam, né, principalmente no período da pandemia, eu vi algumas decisões do juiz dizendo, olha, vocês estão trazendo uma questão entre vocês e vocês nem demonstraram minimamente que vocês tentaram sentar e conversar para encontrar um equilíbrio, principalmente no momento que a gente vive, né? Sim. E aí muito se discutiu, né? É um dever de negociar, decorre de boa fé, mas como é que o Poder Judiciário vai exigir para eu levar a questão para o Poder Judiciário de um dever de negociar? Eu tenho meu direito de ação, se eu quiser abrir mão dele eu posso abrir. A gente tem hoje um processo judicial de regra, ele começa com uma audiência de conciliação antes da parte trazer qualquer defesa, justamente por causa desse escopo.
E aí a gente tem outro elemento. Por decorrência do abarrotamento do Poder Judiciário, hoje a gente tem a ideia de desjudicialização. As pessoas não querem, né? O último estágio é o judiciário, porque você sabe Tipo, é o final, né? É a última opção, né? Então, eu acho que tudo isso você tem que levar em conta. E aí, de novo, como você falou, quando a gente é chamado a intervir, e eu tenho algumas situações até que eu falo para o cliente, né? Eu dou orientação jurídica e aí eu digo para ele, como é que você quer fazer? Você quer que eu já chegue como advogada te defendendo? Porque às vezes a outra parte olha e diz, entrou advogado, ponto. Ou ele vai fazer alguma coisa, ou ele quer, né, não está adequado, eu vou ficar para trás nessa situação, ou não vai ter acordo, né? Já se fecha, né? Já se fecha. Então, às vezes eu digo, você quer você seguir e você tentar com base na minha orientação, ou você quer que eu já intervenha? Mas eu sempre acreditei, assim, numa advocacia mediadora. Claro que, quando a gente precisa ter pulso firme, a gente precisa defender o direito do nosso cliente frente a uma situação em que há da outra parte uma postura litigante, aí a gente vai e a gente equilibra essa relação. Mas não temos nenhuma pretensão em, promovido esse equilíbrio, sentar, conversar e promover a mediação. Olha, que delícia, é tão gostoso ouvir isso, né? Quem dera fosse, todos os negócios fossem assim e que todos tivessem essa visão, né? Eu acredito que a gente não estaria vivendo como hoje um momento bastante difícil aí no mundo, né? Com notícias bastante desagradáveis aí, né? Em outros Rússia, continentes né? mais... Vida e Rússia. Pois vamos falar aqui de Rússia e Ucrânia, né? Mais ou menos isso, né? Então, acho que faltou aí um broto campelo aí no meio do caminho, vamos brincar aqui um pouquinho, né? Mas aí, isso. Até um contraponto, outro ponto, né, que você falou. Esses dias eu estava atendendo uma situação e aí eu perguntei, tem um advogado que está no circuito em relação a outra parte, eu não me lembro agora o que é, e eu perguntei, né, eu falei assim, mas qual que é a postura do advogado? O que ele quer? Aí a pessoa falou, não, ele tem esse pensamento que tem que fazer um acordo. Eu falei, bom, meio caminho andado, porque de regra, né, o cliente confia no seu advogado, né, e Sim. aí o advogado tem o poder de promover a paz ou instaurar o caos, né? ou ele ataca, né, a Rússia da surdina da noite, ele ataca, Sim. ou senão ele senta, media e conversa, né, e acho que existe um velho ditado, né? Mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, né? Isso é tão antigo. Né? E é tão verdadeiro, né? É tão verdadeiro. Então, o caminho é tão verdadeiro, né? Realmente é esse, né? Você ter essa capacidade. Eu já tive situações de sentar e você tem que ouvir. Gente, pessoal de imobiliária, né? Como você bem pontuou ali, né? E é interessante que nesse momento aí da pandemia, na negociação, eu tenho certeza absoluta que toda a linha de fronte das imobiliárias foi determinante para a gente manter essas relações contratuais, ouvindo muitas vezes o inquilino, tentando depurar daquilo que você falou. Será que não tem gente que tentou se aproveitar dessa situação para ganhar mais, para pagar menos, né? Mas às vezes ouvindo, tentando entender e funcionando, muitas vezes balizando, olha, o que ele diz é verdade, eu sei, eu conheço, né? Então, o quanto que isso foi importante e ter a mediação, né? A imobiliária Sim. dali, eventualmente como um campo neutro para promover isso. Mais uma vez mostrando, né, o papel fundamental que a imobiliária tem dentro de uma negociação imobiliária, seja ela locação ou venda, né? Mas nesse momento falando de locação, né? O que seria de inquilino e proprietário se não houvesse nesse momento o intermediador imobiliário para conseguir fazer essa conciliação, conseguir de fato, né, ter toda a sua estrutura jurídica, né, à disposição para conseguir promover um bom acordo. Então, quando as pessoas têm dúvidas, eu quero locar direto, vou colocar meu imóvel, eu mesmo loco, eu sou proprietário mesmo.
Ok, né? Mas aí vamos entender que os riscos são bastante grandes, né? E existe, né, legalmente, moralmente e outras situações que regem uma relação contratual. E quem tem, que eu sempre digo, né? Cada macaco, né, no seu galho. Então a gente está aqui como marketing, advogado como advogado, imobiliária fazendo seu papel, proprietário, inquilino, e eu acho que aí as coisas se assentam, né? Quando a gente não tenta né, tentar fazer o que não é do seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Vamos lá. Mais ou menos isso que eu penso. Doutora Vanessa, foi muito. Olha, já passamos 2 minutos do nosso tempo. Eu adorei conversar com você. Eu tenho certeza assim, que as pessoas vão aproveitar bastante essa live depois no IGTV, as pessoas que estiveram conosco aqui ao vivo, porque é um assunto realmente que deixa muitas dúvidas, né? Nesse momento, então, entre IVAR, entre IPCA, entre INCC, IGPM, vamos ficar aí com uma negociação e um consenso que fique bom para as duas partes? É isso que a gente acorda, doutora? É isso aí. Eu acho que essa é a mensagem final. Ainda o negociar, né? Acho que recomendaria às imobiliárias que prestassem atenção no índice para ver como ele se comporta, né? Justamente para a gente ter uma adesão, penso eu que é o ideal, a gente ter um índice que reflete a realidade daquele mercado, até por questão de segurança e para que as partes não vivenciem novamente uma situação atípica como a gente vivenciou no período da pandemia. Então, exatamente. Negocie. Tem a intermediação da imobiliária, tem o apoio de um bom advogado, mediador, consensualista, né? Que as coisas vão andar bem, mais negócios serão fechados com certeza. E espero, né? Embora na negociação necessariamente as partes não ficarão, né, inteiramente satisfeitas, mas que elas entendam principalmente as vantagens e os benefícios. E eles são muito maiores do que a eventual perda que cada parte possa ter no ato de um contrato, uma relação contratual. Muito bem. Obrigada, doutora Vanessa. Uma excelente noite de quinta-feira. Um bom feriado, né? Porque vem um carnaval aí, apesar de, né? É mais um feriado do que uma comemoração, porque a gente ainda está em pandemia e o cuidado sempre é necessário, né? Então vamos manter um cuidado aí para quem sabe o ano que vem a gente poder comemorar com mais alegria aí o carnaval. Washington aí, muito bom tema. Parabéns, doutora, nos orientando. Obrigado a todos vocês aí que estiveram conosco. E a Bestec está sempre à sua disposição, doutora. A casa é sua, sempre que precisar. Muitíssimo obrigada. A gente também do Broto Campelo agradece, né? A parceria que a gente tem, a oportunidade de estar aqui, de poder trazer o esclarecimento, contribuir, né? Espero ter ajudado. Muito. Quem ouviu, quem escutou e quem ainda escutará, e ficamos aí à disposição, né? Meu Instagram, Vanessa Tavares Lois, né? E qualquer coisa entra no site lá do Broto Campelo. O meu LinkedIn também é Vanessa Tavares Lois. E qualquer dúvida, me procure que a gente conversa. Olha que delícia. Doutora Vanessa, um beijo, obrigado, um abração aí para todos da Broto Campelo. E se alguém quiser o contato, não conseguiu captar o contato, a gente vai deixar salvo aqui no IGTV, e você pode mandar um direct para a gente passa os contatos, inclusive o telefone da doutora Vanessa, se alguém precisar. Um abraço, gente, até a próxima quinta. Até, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.